episódios, tá? Tá bom. Então, assim, boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje com o mais novo associado da ANER, a Culturama, e aqui representado pelo seu editor-chefe, o Paulo Mafia. E o tema dele hoje é bem gostoso, né? As histórias em quadrinhos Disney no Brasil, tudo que você não sabe. Então, a gente sabe que a trajetória da Disney é muito grande, e, enfim, a palavra é sua, Paulo. Se você quiser se apresentar mais um pouco para as pessoas também, seria muito bom. E agradeço muito a você. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, diria que é uma honra estar aqui, uma associação tão importante. Logo eu, que vim de uma família de gráficos, meu avô foi pioneiro nas artes gráficas no Brasil, e depois eu me criei vendo revista, né? Lendo revistas, lendo muitos, como todo mundo, comecei a minha leitura nos quadrinhos e depois tive a oportunidade de trabalho muito tempo, quase 30 anos com cultura pop e quadrinhos, né? Então, vamos lá. Conta um pouco da sua trajetória na Abril e conta um pouco da história da Disney para a gente. A palavra é sua, fique à vontade. Então, eu costumo dizer que a revista mais importante do Brasil, já lançada, foi o Pato Donald número 1. O Pato Donald número 1, que foi lançado em junho de 1950, foi a primeira revista da Editora Abril, com o nome Editora Abril, foi o Pato Donald, e o Pato Donald construiu todo o império, faz parte da história da comunicação. Vamos fazer uma brincadeira de física quântica ou física avançada, e vamos imaginar que não tivesse o Pato Donald número 1 no Brasil. Então, um pequeno exercício de realidades alternativas, que está tão em moda agora. Se eu tivesse o Pato Donald 1, nunca teria Abril, o mercado de revistas nunca teria sido o mesmo, talvez a modernização do Brasil teria sido diferente, mais lenta, eu acho. Eu acho que talvez a indústria automobilística não seria a mesma por causa da influência das quatro rodas. Talvez a emancipação das mulheres seria diferente sem a Cláudia. O mercado de distribuição de revistas seria muito pior do que nós temos sem a DINAP. Talvez o universo de gráfica seria menor. Quantas pessoas começaram a ler com os gibis da Disney? Quantas pessoas... O mercado de TV a cabo seria o que é hoje sem o pioneirismo da TVA? Então, quando você... E tudo começou num pato. Mas parem para imaginar quantos dentistas, advogados, médicos, cientistas o Brasil ganhou graças aos quadrinhos, que sempre foram os quadrinhos infantis sempre foram acessíveis, estavam em todas as bancas. Até hoje, a Culturama se esforça de estar em todas as bancas, e a gente conversa mais para frente da distribuição diferenciada da Culturama e produtos acessíveis às pessoas. Então, a Culturama continua uma tradição que a Disney tem no Brasil, que é muito importante, que é formação de leitor. E a gente sabe que só se faz uma grande nação com leitores, e a porta de entrada é os quadrinhos. E bons quadrinhos como são os quadrinhos Disney. Estamos sem som? Você está no mudo, Rê? No começo dos quadrinhos Disney, você sabe disso, foi o Vitor Tivita que trouxe isso aqui para o Brasil, né? Que trouxe os quadrinhos Disney. E quais são as histórias que a gente tem dessa época? Porque eu sei que teve uma negociação e depois teve uma época que abaixou bastante a venda, aí começaram a investir em reparte. Me conta um pouco disso. Quando ele trouxe, já tinha um tio do seu Vitor que lançava na Argentina, tinha os direitos na Disney de lançar na Argentina. Quando ele resolve vir para o Brasil, primeiro ele chega no Rio de Janeiro, essa é uma história engraçada, ele chega no Rio, vê aquelas praias maravilhosas e fala, não, aqui não dá, aqui eu não vou conseguir trabalhar, tenho que ir para São Paulo, né? E em São Paulo abriu o primeiro escritório da Abril, lançou o Pato Donald. Logo de cara foi um sucesso, né? E
estourou, vendeu muito, e começou-se, há alguns anos, a se ver a necessidade de a produção. Para começar, eu preciso contar um pequeno detalhe que pouca gente sabe. A Walt Disney não produz história em quadrinhos. Ela licencia para as editoras do mundo produzirem histórias. Então, cada país ela produz as próprias histórias, lógico, com a supervisão da Disney. E, de repente, começou a se vender tanto quadrinho no Brasil, quanto tanto quadrinho Disney, que se precisou produzir histórias no Brasil. Foi aí que veio o Zé Carioca já existia de um desenho, né? Tanto que ele estava na capa do número 1. Depois começou a se produzir histórias Disney. A venda, não se tem números certos disso, porque, vamos falar de década de 50, 60, não era, mas boa parte do Império da Abril foi construído com os quadrinhos Disney. Lógico que, ao longo das décadas, os hábitos de consumo das pessoas mudaram e os quadrinhos mudaram para um outro patamar. Mas o que é importante dizer sobre os quadrinhos Disney é que, enquanto outros, os quadrinhos de super-herói, os mangás, tudo mais, virou um nicho de mercado, virou para colecionador, Abril e principalmente a Culturama mantém uma tradição de popularizar isso. Nós fazemos quadrinhos para crianças, para gerar leitura. Então, isso é uma diferença muito grande. A Culturama, hoje, é uma das poucas editoras de quadrinhos especializadas em quadrinhos para criança e em quadrinhos em grande escala, porque o resto ficou tudo um nicho de mercado devido à mudança de hábitos, de internet, TV, cinema. Hoje tudo é para colecionador. Nós aqui não, nós produzimos quadrinhos para criança e para atingir o Brasil todo com grandes tiragens e tudo mais. E sobre uma história engraçada dos quadrinhos Disney, no começo era muito comum a Disney, nem tinha escritório da Disney no Brasil, tinha uma empresa que representava a Disney, então era muito comum o seu Vitor e ele pessoalmente com o Pato Donald nas bancas do centro de São Paulo. Então, você imagina 50, 52, 53 de São Paulo, você está lá numa banca, aparece o dono da Editora Abril com o Pato Donald do lado, né? E uma curiosidade, acho que até a década de 90, em qualquer cerimônia ou jantar da Editora Abril, era proibido servir pato. Ô Jefferson, eu tenho, Vai, Denis. tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Por exemplo, eu acompanho quadrinhos desde criança, e sempre amei os quadrinhos Disney e consumi durante décadas Marvel, DC e Star Wars, né? E aí, no caso da Disney, eu só consumi quando eu era criança. Eu tive uma curiosidade que é a seguinte: existe algum tipo de os quadrinhos de heróis, algum arco canônico, o que aconteceu no Mickey no passado reflete no futuro, se um fato que já aconteceu pode acontecer de novo, ou se é uma coisa mais livre. Como que a Disney, você até falou do processo de produção, né? Como que a Disney determina até onde vai a personalidade de um personagem, aonde termina? Como funciona isso para esses quadrinhos mais infantis? Eu sempre tive muita curiosidade de entender esse negócio. Boa Tá claro pergunta. minha pergunta? Sim, boa pergunta. Por incrível que pareça, pouca gente sabe, a Disney tem uma pequena cronologia. Ela não é tão rígida como a Marvel e a DC, que eu também já trabalhei com isso, mas existe. A gente segue o que alguns grandes autores escreveram. Por exemplo, o que o Karl Barks fez. Karl Barks foi o criador do Tio Patinhas, foi um artista, roteirista e desenhista americano que produziu, praticamente ele criou a família Pato. E então ele fez algumas coisas que os outros artistas seguem. Por exemplo, o Pato Donald mora em Patópolis.
o Tio Patinhas, todo mundo se condicionou que a fortuna dele veio da corrida do ouro do início do século nos Estados Unidos. Então, são essas pequenas coisas que a gente segue. É lógico que existe uma série de parâmetros que você não pode ultrapassar. Por exemplo, você não pode casar o Pato Donald de vez com a Margarida, mas você tem liberdade para fazer alguma coisa, entendeu? E nós, aqui na Culturama, a gente tem um cuidado que nunca foi feito, que a gente tem uma revisão técnica, a gente tem uma equipe que são colaboradores, que são especialistas em Disney. Então, se numa história aparece um vilão do Mickey que apareceu em 1973, ele vai ter o mesmo nome, vai ser o mesmo nome que ele foi batizado no Brasil. O personagem continua com as mesmas expressões. Por exemplo, o Tio Patinhas é um senhor de idade, então ele não pode falar como um jovem. Então a gente tem esse cuidado. E dentro da cronologia existem certas coisas que são determinadas já. Por exemplo, o Peninha, o primo do Donald é o morcego vermelho, que é o super-herói. Isso está na história do personagem, entendeu? Então, existe a liberdade de se criar, mas também existem certas pequenas regras. Cada personagem tem a sua história e tem o seu passado, mas não é uma coisa tão rígida como é na Marvel e na DC. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, claríssimo. Deu para entender, sim. Estava até comentando aqui, você falou do Peninha, né? O Peninha e o Biquinho eram os meus personagens preferidos quando eu era criança, que eles eram meio outsiders, assim. Eu achava fantástico. O Biquinho foi Muito criado no legal. Brasil. O Biquinho foi criado no Brasil. Foi um artista brasileiro chamado Luiz Podavin, que faz coisa para a Culturama. Ele criou dentro dos estúdios. O Brasil chegou a ser o maior produtor de histórias Disney no mundo, né? Na década de 80, ele chegou a dominar a produção. Hoje são dois grandes países que têm a produção, que é a Itália e a Dinamarca. São os dois países onde existe uma pequena produção na França, existe uma pequena produção nos Estados Unidos, e existe, que nos muito orgulho, uma pequena produção aqui no Brasil da Culturama, né? Ô, Paulo, a Culturama começou a operar com quadrinhos Disney em que ano? Foi em 2018? 2019, março. 2019. Eu queria, com base nisso, falar um pouco dos grandes desafios que vocês passaram em relação à distribuição. Vocês, assim como todo o mercado, né? Em 2019, a gente estava ali na recuperação judicial da Abril, da DINAP, aquela coisa toda. Começo de 2020 veio a pandemia. No decorrer de 2020 veio o fechamento da DINAP e o mercado passou por um grande problema de distribuição para bancas em âmbito nacional. E vocês foram pegos em cheio ali por essa situação toda, vocês e todo o mercado, obviamente, mas me refiro a vocês especificamente pelo fato de vocês estarem começando com os quadrinhos Disney numa operação de distribuição nacional para bancas e tudo mais. E acompanhando meio por fora, assim, eu sei que vocês desenvolveram outros vários caminhos de distribuição dos produtos de vocês. Acho que de toda a linha Culturama, não só quadrinhos Disney, né? A Culturama ela tem uma gama de outros produtos, imagino. E aí eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, desafios de distribuição de venda avulsa, bancas, livrarias, outros pontos, se a assinatura é relevante para vocês, segura a operação, mesmo com todo esse problema de capilaridade de venda avulsa. Queria que você falasse um pouco disso, por favor. Essa é uma excelente pergunta, porque a Culturama, e agora eu vou falar como quem veio de fora, né? É um case que precisa, eu acho que vai fazer parte dos livros de economia no futuro. É um case muito especial. A Culturama, ela é hoje a maior editora Disney da América Latina. E a gente se especializou, além de ter a distribuição em banca, a gente distribui para o que para os outros é pontos alternativos, para nós, o nosso mercado.
A Culturama ela não é uma editora de quadrinhos, ela é uma editora de revista, é uma editora de produtos. E eu vou explicar isso. A gente tem as nossas revistas em quadrinhos, certo? A Culturama ela pega esses gibis e, além de distribuir normalmente em banca, que é um canal de venda super importante e tradicional, a gente que já vinha antes da Culturama ter a licença dos quadrinhos, a gente distribui farmácias, a gente distribui em lojas de papelaria, bazares, os grandes magazines. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo embalagens e transformando esse produto. Tem um exemplo aqui muito claro. Isso aqui é uma embalagem, não sei se dá para ver. Isso aqui levou um ano Dá para ser sim, desenvolvido, está dando para ver, né? É uma embalagem dá sim. especial para supermercados. Sempre as revistas que são distribuídas em supermercados ficam no caminho do caixa. Provavelmente, alguns casos eram encalhe e tudo mais. A gente não queria fazer isso, então a gente criou uma embalagem com produto, com brinde, e isso aqui vai na prateleira com os outros produtos. A gente tem a gente não sentiu tanto porque a gente tem essa cadeia. A Culturama, acho que ela deve ter por volta de uns 4.000 clientes diferentes que a gente vende. E o gibis da Disney foi muito bem aceito por todos eles, entendeu? Então, hoje você encontra, a gente está numa distribuição que é maior do que era na época da DINAP, em mais pontos. A gente está em grandes magazines, a gente está em papelarias, está em lojas de brinquedo, a gente está em supermercados, a gente está em lojas populares, tanto que o showroom da Culturama em São Paulo fica na região da 25 de março, porque para nós é estratégico estar perto dos nossos clientes. Então, respondendo a sua pergunta, foi difícil porque a pandemia pegou todo mundo, o processo das bancas também pegou todo mundo, mas a Culturama já estava preparada, distribuído por outros canais. Eu vou resumir bem isso que eu disse. A Abril tinha 2 canais de vendas, que eram bancas e assinaturas. Hoje a Culturama tem 18 diferentes pontos de distribuição, que são farmácias e tudo mais. Eu acho que até o final do ano a gente vai para 20, porque a gente está entrando em diferentes setores de venda. A gente cada vez pega esse gibi, faz uma caixa, faz um expositor diferente. Papelaria precisa de um expositor de quadrinho diferente. A gente vai lá e produz esse expositor. A loja de brinquedos precisa de uma caixa para pôr esses quadrinhos. A gente produz isso e põe lá. Então, qual foi a saída? Foi fazer o que a gente faz melhor. Sair, além de ter a banca como um importante parceiro, buscar outros para poder sim, sobreviver nessa crise de bancas. E E respondendo a sua... nesses Por favor, pode. Desculpa, Paulo. E nesses 18 ou 20 frentes de distribuição que você comentou, você tem canais que são consignação, como é banca, e você tem canais de venda firme também? São modelos comerciais diversos que você implementa? Eu acho que banca, a única hoje de consignado é banca. O resto É tudo é venda. mesmo, que legal, que bacana. Tudo venda. E a gente tem um projeto muito legal que eu queria mostrar aqui, que é para escolas, para leitura. Além de tudo isso, a gente acha que os quadrinhos Disney é um caminho para se pôr o gibi nas escolas, mas não simplesmente você dá o gibi para vender o gibi para a escola, para a prefeitura ou para o estado e acabou o seu projeto. Então, é um projeto muito legal, tem vários projetos desses, e um desses aqui eu tenho, que é, não sei se dá para ver, essa maleta, Sim. que é o gibi na escola. O que, que ela é? A gente pega uma edição nossa, e tem várias. E a escola compra uma maleta dessa para casa da classe ou para a escola, e junto vem isso aqui. Não sei se é um livro do professor, que a gente tem uma equipe de pedagoga lá na nossa sede, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que pega o gibi e fazem exercícios, formulam exercícios para o professor, para o gibi.
Fora isso, o professor, além Legal. desse livro do professor, ele tem um aplicativo que a gente sempre vai atualizando e botando novos exercícios com o gibi. Então, esse é o tipo de distribuição que a gente faz. Então, a gente quer pensar, a banca continua sendo muito importante, a gente tem que estar em banca, é uma tradição, é um super parceiro, é um super canal, mas tem que pensar, eu odeio essa frase, mas eu vou ter que usar, tem que pensar fora da caixa, eu odeio essa frase, mas tem que pensar, a gente tem que fazer. Então, e isso foi um dos motivos que a Disney confiou na Culturama, porque quando os quadrinhos Disney saem da Abril e ficam à disposição, a Culturama tinha acabado de vender quase 2 milhões de livros sem entrar numa livraria, só com os pontos alternativos. Então, isso chamou a atenção da Disney. Isso é nosso diferencial. Então, você falou da pandemia. Na pandemia, no auge dela, foi onde a gente bateu mais recorde de venda, porque os mercados populares estavam funcionando, a gente buscava formas diferentes. Hoje, um dos maiores clientes da gente é uma rede de farmácias que tem no Sul, que tem 500 lojas. Um dos nossos principais clientes hoje é uma loja popular lá no Rio de Janeiro, entendeu? Então, a gente, além da banca, a gente foi buscar outras alternativas que a Culturama já tinha e introduzimos os quadrinhos né, nesses canais de vendas. Está aí o grande segredo do sucesso da Culturama. Então, essa ia ser minha próxima pergunta. Na verdade, assim, todo esse ecossistema de distribuição, ele já existia para a Já Culturama existia. antes da... Então, a Culturama, ela tem uma linha de produtos, a gente veio falar de quadrinhos Disney, mas a Culturama é o que além de quadrinhos Disney? Acho que é É uma legal você falar isso editora, também. é a principal, é a maior editora Disney do Brasil. Ela trabalha com todas as principais licenças da Disney, que é Marvel, Star Wars, Princesas, Toy Story, Pixar, tudo que você imaginar, a Disney faz. E a gente começa a fazer vários produtos. A gente tem álbum de bebê, a gente tem Aquabook, que são pequenas revistas que a criança com uma caneta d'água vai aparecendo o desenho, a gente tem atividades, maioria de produtos que você quebra a cabeça. E desde o ano passado, além dos quadrinhos, a gente inaugurou, com a parceria da Disney, um produto de papelaria. A gente tem caderno, agenda, tudo com a Disney, Legal. também aproveitando essa distribuição que a gente tem. Essa distribuição, perfeito. Bacana, legal. Peraí, eu vou sair um pouquinho da câmera, e quase que eu caio aqui, ia ser o momento épico da associação, eu caindo. Deixa Tudo eu não sei se... gravado, hein? Ia ser um momento épico. Por exemplo, isso aqui é um livro de quebra-cabeça. Legal. Então, Livro brinquedo, né, que se livro chama. brinquedo, livro Livro brinquedo. brinquedo, é. Peraí que agora eu vou soltar para não cair. Né? Cortando. Isso que dá faltar nos ensaios, né? Isso aqui é uma caixa, isso aqui vai para a loja de brinquedo, e ela dentro da caixa ela tem as nossas revistas da Marvel, que a gente vende Legal. também soltas, só que para o segmento de loja de brinquedo e tudo mais a gente faz isso. Do Vai mesmo no jeito, ticket maior tal, e com cara de brinquedo mesmo, né? aqui tem livrinhos, a gente faz uma latinha também. Legal. Então, eu costumo dizer que a gente não é uma editora de livros, a gente é a gente é uma fábrica de ideias que usa os livros e as licenças da Disney para criar produtos muito, muito legais. Você pode ver atrás de mim, aqui de um showroom aqui, Sim, a gente sim. tem um showroom que já ficou pequeno de tanto de produto que a gente tem, entendeu? Minha última pergunta, para eu dar lugar para outros perguntarem aqui, Paulo. Falando especificamente da distribuição de bancas, vocês fazem uma distribuição direta para as praças ou para as bancas de São Paulo? Como que é essa operação de A venda gente tem avulsa a de operação, bancas de vocês? nossa operação de banca é com um parceiro, com um distribuidor, e ele distribui para todas as praças, né? Mas como a gente diz, como você mesmo já disse, é um mercado difícil de trabalhar.
Eu adoro banca, eu cresci dentro da banca, praticamente. Eu cresci aqui em São Paulo, na Vila Mariana, ali na Luiz Góes. Tinha uma banca que eu acho que, se eu contratasse um advogado, eu ganhava uso capião da banca, de tanto que eu ia lá. Mas eu particularmente, acho que está na hora da gente se unir e começar a modernizar esse ponto de venda, né? Criar, sei lá, sistemas de distribuição melhor, mais rápida, porque não pode morrer essa distribuição, é muito boa. Banca faz parte do DNA do Brasil. Durante o fim de semana, eu moro em Santos, no litoral aqui de São Paulo, e lá você ainda tem bancas grandes, você ainda tem um mercado muito importante lá. Então, respondendo a sua pergunta, a gente faz com parceiro, com uma distribuição, né? Mas também é uma operação complicada, porque o Brasil é um país continental. Eu costumo brincar que o Brasil é um país continental com ele é continental, mas com capacidade de município, porque as nossas estradas são complicadas, nossos portos são complicados. Então, se você não tiver um parceiro para fazer essa distribuição em bancas, você não consegue, eu acho. Sim, legal. Bacana, Paulo. Obrigado aí por ter respondido as perguntas. Parabéns pelo seu trabalho aí na Culturama e muito legal saber de como funciona o projeto todo de vocês. Parabéns. Desculpa, tá? Paulo, me fala uma coisa. A Culturama hoje, você está dizendo que precisa diversificar a banca, melhorar o ponto de venda, né? E a gente sabe que vocês investem principalmente em outros canais que não a banca também, né? A tua rentabilidade, como é que está, percentualmente, banca e outros canais? A banca perto dos outros ainda é um canal que não dá um retorno grande perto dos outros. Mas, como eu sempre digo, a gente não abandona a banca. Banca, acho que hoje representa uma pequena parte, mas o nosso forte realmente é essa distribuição fora. Mas como eu digo, principalmente para quadrinhos, né? A gente não pode abandonar a banca. Tanto é que agora estamos lançando revistas de atividades da Pixar de princesas Disney, que são produtos exclusivos para a banca, né? É só para a banca que vai, porque a gente acredita, a gente conversou com muito jornaleiro que falava que tinha necessidade de revistas de atividades. Sabe aquelas revistas de passatempo, de tudo mais? Eles pediam material inédito e a gente está produzindo. Eu, respondendo a sua pergunta, ainda é pouco perto do resto, mas a gente tem a certeza que, se investir direito, se trabalhar direito com as bancas, e as bancas se modernizarem, esse percentual sobe, né? O que não se pode hoje é viver só de banca. Infelizmente, eu acredito que nenhuma editora consiga sobreviver hoje só com banca. E com que distribuidoras você trabalha? Bom, a distribuição não é bem da minha área, mas é a Branca Leone, praticamente é só com ela hoje. E ela terceiriza para algumas outras. Entendi. E hoje o que vocês estão pensando em termos de novos lançamentos? E, mais que isso, dos teus percentuais aí de leitura, o quanto a criança está lendo os seus produtos? Você tem alguma pesquisa que fale disso? Eu tenho muito à volta dos nossos parceiros, dos nossos clientes que tem loja, que tem até os próprios jornaleiros. Eu fico impressionado que, desde que eu vim para a Culturama, a gente está quebrando certos paradigmas. As crianças estão lendo, viu, gente? Elas leem gibi, leem, e crianças de classe baixa também gostam muito de ler, viu? Então a gente está muito contente com a resposta do público, entendeu? Mas criança fica o dia inteiro no celular. Fica, mas 10, 15 minutinhos para ler, eles têm, e garanto para vocês que tá lendo bastante. A gente teve um grande lançamento esse ano, que eu estou aqui com ele, que foi
um projeto que levou 2 anos, que é o Zé Carioca Conta a História do Brasil, que é uma graphic novel com histórias que foram escritas por mim e pelo Eduardo Bueno, o popular Peninha, aquele historiador que todo mundo conhece. E isso aqui é um projeto também que tem um cunho, foi com apoio tremendo da Disney. Então a gente conta a história de coisas de capítulos da Disney que não são do Brasil, perdão, que não são tão conhecidos, mas com os personagens Disney. Isso aqui também foi para livrarias, algumas escolas estão comprando, bibliotecas e tudo mais. Isso aqui é um produto bem legal que a gente quer, na medida do possível, é custoso de ser produzido, a gente quer fazer mais desse tipo. E melhorar, esse ano, a gente começou a fazer, porque tem todo esse cuidado que a gente tem na seleção. Depois eu queria contar um pouco como é que as seleções das histórias, dos temas que a gente vai falar. Então, começa, conta, por favor. Então, a Quadrinhos Disney são os melhores quadrinhos do mundo, são os personagens mais importantes, Pato Donald, Tio Patinhas, o Mickey e tudo mais. Eu faço uma seleção de histórias que prima. Lógico, toda história em quadrinho tem que ser engraçada, gente. Você tem que morrer de rir com a rabugência do Donald, com o Pandurice do Tio Patinhas e com as Trapalhadas do Zé. Mas se você tiver alguma coisa que passe para o leitor, é essa história que a gente vai trazer. Então, a gente discute os mais dentro do universo Disney, a gente discute meio ambiente, a importância da leitura, a ciência, jornalismo. Além disso, você vê, nossos gibis são papel bom, qualidade boa. Desde esse ano, a gente está fazendo mais uma coisa, para incentivar mais a interação com o leitor. Ele vem com atividades, que também é a nossa equipe pedagógica que faz essas atividades, que são atividades que, para a criança fazer, ela tem que ler a história. Além de ler a história, a gente passa informação. Por exemplo, a gente vai publicar, acho que mês que vem, uma história que o Mickey viaja no tempo e vai para a Guerra da Secessão. A gente procura fazer um boxinho no meio das atividades, bem de leve, explicando para a criança. Entendeu? A gente busca grandes autores, a gente busca grandes sagas. A gente publica histórias da Patada, que é o jornal do Tio Patinhas. Então, sempre a gente explica a importância do jornalismo. Teve uma história que acho que saiu 2 números atrás, e lógico, dentro do universo Disney, um grande empresário da cidade faz um acordo com a prefeitura que só ele pode vender o tipo de produto. E o Donald descobre isso como repórter, ele quer publicar, e o Tio Patinhas fala, não, mas ele é meu principal patrocinador, mas o Tio Patinhas fala, não, mas publica. A gente tenta para a criança, além das histórias serem divertidas, a gente dá uma preferência para histórias que passam algo mais para essa criança, entendeu? E ajudem a formar um leitor, e um leitor crítico. Acho muito legal isso. E tem histórias de a gente fez uma que eles viajam no tempo e encontram Albert Einstein, que eles encontram Alexandre o Grande. Então, são histórias que, além de tudo, além de ser divertidas e ter a magia Disney, ela tem um pouco mais de conhecimento, traz um pouco mais. E os adultos também podem ler e se divertir. E quadrinhos Disney eu costumo dizer que não são histórias infantis, são histórias para criança, mas com uma linguagem um pouquinho mais acima das revistas infantis tradicionais. E a gente produziu por um certo tempo Histórias do Zé, que era o que vos fala que escrevia. A gente tentava botar o Zé em situações do cotidiano do brasileiro, tipo, ele vem para São Paulo e tenta botar ketchup na pizza e é expulso do restaurante, esse tipo de coisa, que é esse tipo de crime que não pode ser cometido, né, gente? Vamos confessar, né? Então, a gente faz Paulo, histórias bem legais, mas que também tem algum tipo que passe conhecimento. Eu acho que essa também é a nossa obrigação. eu fiquei bem surpreso dessa questão de como se constroem as histórias, porque eu imaginava que vocês pegavam histórias que vinham
da Matriz, sei lá que nome se dá para isso, e traduzissem para o português, eu tinha certeza. Acho muito legal vocês fazerem as histórias em casa e até dentro aí da realidade do Brasil e da sociedade e tal. Mas eu fiquei com uma curiosidade que é a seguinte, existem vários licenciados pelo mundo, obviamente, de quadrinhos Disney. Vocês trocam histórias entre vocês? Existe um facilitador ali para não ter que construir todas as histórias 100% do zero? Existe uma comunidade de troca de editoras das Existe, histórias? a gente compra e, em alguns casos, a gente vende histórias para o exterior. Como eu Ah, que falei, legal, é isso. o Brasil foi o maior fornecedor de histórias Disney do mundo. E muitos pesquisadores e fãs consideram que as histórias criadas no Brasil na década de 70 e 80 como as melhores já criadas até hoje. Então, eu vou citar aqui alguns autores, por exemplo, o Renato Canini, que era um desenhista muito conhecido, cartunista, ele foi o homem que criou praticamente a alma do Zé Carioca. Hoje, o Renato Canini é estudado lá fora, entendeu? A fase, e engraçado que ele desenhou menos de 100 histórias do Zé Carioca, ele é celebrado no exterior. E a Culturama, eu tenho muito orgulho de dizer que a Culturama, a gente recebeu já, conseguimos fornecer para a Disney Itália e uma para a Disney Dinamarca 2 histórias, que era uma coisa que não acontecia há 24 anos. A gente vendeu 2 histórias e uma é de Natal, que passa no Rio de Janeiro, que é muito legal, que eu ajudei a escrever. E, por exemplo, tem particularidades de histórias de país para países. Por exemplo, as histórias da Disney produzidas na Itália são mais aqueles grandes épicos, aquelas grandes aventuras e tudo mais. E na Dinamarca, quando eu falo Dinamarca, é a Egmont. É uma empresa, é uma editora que serve todos aqueles países nórdicos. Eles são mais sitcom. Eu não sei se é a expressão. São mais uma comédia de costume e eles, de vez em quando, eles têm um toquinho político um pouco mais forte. Por exemplo, tem histórias que o prefeito de Patópolis tenta privatizar a polícia e não dá certo, entendeu? Então, tem essas pequenas diferenças. Na França, eles fazem um trabalho diferente, eles chamam grandes artistas para recriar os personagens de Disney em graphic novels, entendeu? E agora a própria Disney está criando algumas histórias, mas são também historinhas curtas de sitcom. Então você também tem que respeitar que cada história produzida no país, mesmo do Donald, do Pateta, do Tio Patinhas, tem aquele jeitinho de onde ele é criado, entendeu? É muito legal quando você começa a perceber as diferenças e as nuances de cada personagem criado em cada lugar do mundo, entendeu? Mas acabam todo mundo se conectando. Mas a matriz lá a matriz lá da Disney, sei Por lá bem, qual que é o termo que pode usar, ela monitora isso mundialmente. monitora, Ninho. Você, Você não para pode escrever escrever. o que quer, senão você vai Não, pôr não, não. um viés político, não pode. Então vamos lá. Eu vou contar como é que é a produção de uma história Disney do começo. No começo, não é qualquer editora que pode fazer. A Culturama levou 1 ano e meio, com centenas de reuniões, a gente teve que mandar testes de personagem, desenho e tudo mais, para você ter a aprovação que você pode produzir histórias. Depois você escreve um pequeno rascunho, um pequeno conceito de 5, 10, 15 páginas do esboço que você quer fazer da história. Eu quero fazer uma história em que o Zé Carioca vai passar férias em Patópolis e ele e o Pato Donald se perde no trem. Vai para uma central. Essa central tem gente da Itália, da Dinamarca, dos Estados Unidos que aprova. Você faz um roteiro, esse roteiro, já com storyboard, como se fosse um roteiro de história em quadrinho, você traduz isso para o inglês, traduzido isso para o inglês, volta para a Disney aprova isso. Quando ele aprova, você finaliza a história, você desenha, você põe cor. Quando você põe cor, você tem que mandar de novo para a Disney para ver se eles aprovam as cores. Tudo prontinho, tudo bem. Quando está um final, o escritório do Brasil lê a história, vê se está tudo bem, aí você recebe a aprovação.
Não é tão simples assim. Não, não é nada É um simples. vai e vem. É um vai e vem porque tem um padrão, tem a magia Disney, tem a obrigação da Disney. As pessoas, os nossos leitores sabem quando compram uma revista nova, nossa, da qualidade do quadrinho Disney, da qualidade da leitura e tudo mais. E tem uma outra coisa que é uma coisa que a Culturama preza muito, a qualidade da revista, do texto. Aqui a gente não mede esforço com revisão. Eu não sei se vocês conhecem, o meu revisor principal é o Renato. Ele é um que veio dos tempos meus da Abril. Ele faz Veja, faz Super Interessante, faz Quatro Rodas, é um dos melhores do mercado. Passa por um outro revisão técnica, volta para ele, tem outras revisões. Aqui, lógico, a gente tem uma linguagem para criança, mas a gente investe numa qualidade do português, que eu acho que é muito importante na revista, né? Porque se você deixar, tem uns lugares por aí que você vê cachorro com X na capa, né? Como dizia quando a gente brincava lá na Abril, né? A Aline pôs uma pergunta no chat aqui. Primeiro, ela fez um comentário dizendo que está sendo influenciada e que vai sair do trabalho para ir comprar a revistinha para Maria, que deve ser sua filha, né, Aline? Por favor. Então, Também pode pronto, aí, ó, assinar. já geramos venda aqui no Café Aberto. Já podemos marcar um. Hoje é 1º de agosto, já a nossa meta já tem um. Já passa o Pix. Já passa um Pix É aí. verdade. E a Aline fez uma pergunta, se vocês trabalham com assinatura, e aproveitando qual Sim. que é a participação de assinatura no bolo de faturamento de venda de Então, vocês. e a gente tem assinatura, só entrar em Assine Culturama, a gente tem assinatura, é uma parcela importante, e está surgindo uma outra parcela hoje importante dentro da assinatura, que são as assinaturas para escolas, assinaturas para prefeitura, assinaturas de Estado. Graças a Deus, né, professores e diretores estão matando um velho preconceito que tinha com quadrinhos da escola, graças a Deus, até que enfim. Então, Legal. a gente está conseguindo entrar em escolas e assinaturas está bem forte por causa disso. E além e ela chama a Aline, né? A que fez a pergunta, né? Sim, Ela, foi. ela é o exemplo básico da pessoa que assina. É uma pessoa que leu na infância e passa isso os filhos. Quer ter a experiência que ela teve dos quadrinhos Disney, da magia Disney passar para os filhos. Isso é muito legal. A gente tem o quê? 5, 6 gerações de brasileiros que a gente pode dizer com certeza que foram alfabetizados com a ajuda dos quadrinhos Disney. Eu sempre digo que as pessoas falam, fui alfabetizado pelo Maurício de Souza, não foi, não. Foi aquela professora, coitadinha, que ganha mal, que te alfabetizou. A gente ajuda, a gente ganha o gosto pela leitura, entendeu? Mas quem te alfabetizou foi aquela tua professora lá. Não, vamos deixar isso claro, né? Mas o que é o poder da gente, da Disney? A Aline vai passar para a filha dela, Maria, né? Ela vai ganhar o gosto pela leitura. Ela depois passa para livros, não abandona o quadrinho, por favor, a gente precisa aqui, por gentileza. Depois ela passa para livros, passa para e vira um leitor. Aí quando vira o leitor, quando o bichinho morde, acabou, né? Você nunca vai ser rico na vida, porque você vai ter que gastar comprando revista, livro, vendo filme e tudo mais, né? Paulo, quando fala, aproveitando que você... Oi, desculpa. Acho que o Júlio quer. Júlio. Boa tarde a todos. Não, é que aproveitando o momento, eu quero lembrar que lá em Jacarezinho, a professora Claudete Jane Marques, minha professora de 1º ano, usava os quadrinhos da Disney, que ela namorava o dono da banca à época e ela levava os quadrinhos nas aulas para a gente. Eu me lembro disso até hoje. Olha Ela aí. namorava para economizar, né, Júlio? Exatamente. Foi um amor regado ao tio Patinhas. Exato. Economizava na Eu queria revista. contar uma curiosidade, já que a gente falou do tio Patinhas. Vocês pararam para pensar quantos historiadores, quantos professores de história, surgiram porque começaram a ler aquelas grandes histórias do tio Patinhas em busca dos tesouros,
que iam naquelas civilizações perdidas e tudo mais. Eu conheço duas pessoas que se influenciaram muito na carreira por causa do Tio Patinhas, principalmente das histórias do Karl Barks. Uma chama George Lucas e o outro chama Steven Spielberg. Que o Indiana Jones foi criado em cima do Tio Patinhas. Tanto que aquela famosa cena que vocês veem no Caçadores da Arca Perdida, do começo da bola rolando, é de uma história do Tio Patinhas. Os últimos 15 minutos do Tempo da Perdição são todas histórias do Karl Barks, aquela perseguição na mina, a água saindo, são todas histórias do Karl Barks, do Tio Patinhas. Tanto é que quando o Karl Barks, na década de 70, desculpa, na década de 80, aposentou, o Spielberg foi visitar ele no sítio. E depois, quando ele faleceu, fizeram um livro especial que quem fazia a introdução era o George Lucas. Então, você vê como a Quadrinhos Disney inspirou tanta gente como que criou Indiana Jones, né? Tanto que o DuckTales, que é o desenho animado criado em cima do Tio Patinhas, é tipo uma homenagem a essa criação do Indiana Jones. Uma coisa foi alimentando a outra, entendeu? Ô, Paulo, há uns meses atrás, desculpa, Regi, só lembrei de um negócio. Há uns meses atrás a gente teve aqui o Maurício de Souza. E assim, falar de quadrinhos infantis sem falar de Maurício de Souza e de Turma da Mônica, né? Eu acho que faz todo sentido colocar esse assunto na mesa também. E teve um ponto importante que o Maurício comentou. Começou lá com a Turma da Mônica, evoluiu para a Turma da Mônica jovem, acompanhando o crescimento daquele público que lia a Turma da Mônica criança. E a gente até brincou aqui no Café Aner que ele ia fazer uma coleção da Turma da Mônica 50, em homenagem aos cinquentões que estavam presentes aqui do nosso mercado. E aí eu queria entender, do lado de vocês, como Disney, como Quadrinhos Disney e tudo mais, se existe em algum lugar, ou existe um planejamento, ou se existe em algum outro país, uma evolução dos personagens que acompanhe também essas faixas etárias dos leitores que começaram criança e viraram jovens adultos, e já adultos de meia idade e tal, ou se não, assim, Turma da Mônica, como são humanos, faz mais sentido fazer isso. Quando a gente fala de quadrinhos Disney, a gente está falando de personagens lúdicos, né? De patos, de outros animais, de naves e tal. E aí eu queria discutir um pouco com vocês. É que Quadrinhos Disney, ele fala para um público infantil um pouco mais adulto, mais velho que a Mônica, mais ou menos. Mas é como você falou, como eles já são adultos, existem algumas histórias e algumas tramas que já entram nesse mundo. A gente tem, eu posso citar para vocês, a saga do Tio Patinhas, que foi um autor americano chamado Don Rosa, que pegou toda a história que o Barks escreveu do Tio Patinhas e pequenas pistas. O que que essas pequenas pistas? Eram tipo assim, em 1904 eu tive aqui e no Mississippi fiz uma corrida de barco. Aí ele pegou todas essas referências e escreveu em ordem cronológica e criou a saga, a biografia do Tio Patinhas. E essa saga, ela está entre os grandes clássicos dos quadrinhos. Disputa com Watchmen, disputa com Batman Cavaleiro das Trevas. Então, a Disney, quando ela precisa, ela faz. Já no texto dela, ela tem. Tem a Dinastia Pato, que é uma outra saga também que fala desde a evolução, como é que Patópolis foi criada, lá dos egípcios e tudo mais. Então, ela sobe um pouco. Então, como a Maurício de Souza, eles são crianças, eles fizeram isso. Hoje quem comanda a Mônica Jovem é um Emerson Aguni, que começou comigo no Abril, um grande amigo, sou fã do trabalho dele, mas a Disney já tem isso porque eles já são adultos, entendeu? Então, lógico, de vez em quando existem algumas obras, a gente tem aqui autores que criam sagas fantásticas, com desenhos mega estruturados. Deixa eu até mostrar, eu tenho um exemplo muito bom aqui. Esse ano a Disney faz 100 anos. Então, o que eles estão pegando? Eles estão fazendo histórias especiais. Não sei se a câmera pega, está vendo como é um desenho diferente?
O que eles fizeram? Pegaram os primeiros curtas do Mickey e criaram o curta e criaram um roteiro que se passa no futuro, 100 anos no futuro, baseados no curta. Então, a gente está publicando primeiro nos gibis, depois, quem sabe, uma edição especial. Então, esse é o tipo de coisa que a Disney, de vez em quando, faz, que é para um público um pouco mais adulto, entendeu? Mas também a criança adora. Acho que dá para ver que é um traço e uma cor. Bem legal. Dá Bem para legal. ver? Então, é esse tipo Uhum. de coisa. A Disney, ela sempre está produzindo essas coisas diferentes com os personagens dela. Muito antes de criar no próprio Maurício de Souza. Já era uma tradição. Tem uma saga muito boa que chama Era Uma Vez na América, que foi na década de 90 que foi feita, que conta o Mickey, o Pato Donald, conta toda a história da colonização americana, desde a chegada do protestante até Washington. É muito legal, é muito adulto, é muito bacana. Então, a Disney já tem esses projetos. Bacana, bem legal. Antes da... eu me lembro que quando a DINAP era forte, existia, eles valorizavam demais a distribuição do Pato Donald. Inclusive, o seu Domingues, que trabalhava lá, você deve ter conhecido, ele trabalhava direto com o Vitor, depois com o Roberto, e o Roberto pedia para fazer pilha de Pato Donald para vender bastante, né? E, enfim, você acha que vale a pena, além da banca, investir em assinaturas? Sim, sim, é um canal importante, é um canal, principalmente num país nosso, continental, onde distribuição é tão difícil, e tem muita gente que quer receber em casa, entendeu? E também a gente inovou no processo de assinaturas, a gente não fez o modelo que a Abril fazia, que era aquele modelo de assine por 6 meses, assine por 1 ano. A gente fez meio como os streams hoje. Você entra no nosso site, assina, ao momento que você quiser interromper, interrompe. Muitos casos, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de 2 meses na Europa. Eu quero interromper, você pode interromper pela gente. Aí depois você volta a receber, entendeu? Assinaturas é importante, mas também como banca precisa ter essa modernidade. Então, mesmo a gente está buscando e bolando formas de modernizar a assinatura. Eu volto a frisar que a assinatura de escolas e prefeituras é muito importante, porque você traz uma pessoa dentro da casa que pega o hábito da leitura de quadrinhos, ela infecta todo mundo em casa. Então, a gente tem registros de lugares que o aluno ia para a sala de aula, lia o gibi, quando ele vai para casa, ele pede para o pai comprar, de vez em quando, até o próprio gibi que ele quer ter em casa. Então, esse tipo de assinatura também é importante. E durante muitos anos, durante um período, a Abril parou a assinatura de quadrinhos. Quando eu estava lá, a gente voltou e a gente ficou com medo de a nossa venda em banca caiu. Mas, por incrível que pareça, ela aumentou. Por quê? O seu sobrinho fazia uma assinatura, aí seu filho ia na casa dele e falava, tem quadrinho do Mickey, ia na banca e comprava. Então, a assinatura é muito importante, porque você faz o negócio girar. Você faz a revista aparecer mesmo não sendo em banca. Você acha que o celular vai vencer os quadrinhos? Nunca. Na mão da criança? Nunca, nunca. Acho que nunca. Que nem perguntam, eu sou homem de rádio, perguntam se o rádio vai acabar. Aí, quando eu fui fazer pós em rádio, tinha uma coisa assim, o dia que a internet acabar, vai sair a notícia no rádio. Então, pode diminuir, pode mudar, mas não sei se vai acabar o celular, principalmente o celular, que é difícil de ver e tudo mais. E ainda tem a percepção do ser humano com o toque é muito grande. Eu vejo criança pequena, que são essa geração que já cresce que já nasce com arroba, com o negócio do Instagram, quando ele pega um livro, pega uma revista, ele fica louco, entendeu? Então, a gente, ser humano, acho que tem muito disso do toque. E é muito colorido o quadrinho, principalmente quadrinho Disney infantil, é muito legal. Você tem um negócio desse, a criança gosta. Acho que nunca... Eu espero não estar aqui quando esse dia acontecer. Tá certo. Paulo, a Elizabeth, que é da revista Encontros. Aliás, você não é nossa associada, né, Elizabeth? Você poderia se associar, né? Que eu estou notando que você participa de todos os cafés. Você poderia se associar, né? Você não acha?
Deixa seu telefone, que aí o Paulo entra em contato para conversar com você, Elizabeth, por favor. Coloca aí no... Podemos o quê? Associar? Então, eu vou falar para a Valéria já entrar em contato com você, já deixa o telefone. Aqui a gente pega o associado assim, ó. Eu sei que você é convidada do Adriano, professor Adriano Rodrigues, né? Mas eu acho que seria interessante você se associar, viu? Enfim, deixa seu telefone, por favor, que o Paulo, a revista Encontros, quer fazer uma entrevista com você sobre os 100 anos da Disney. Tudo Eu bem. acho que vai valer a pena, Prazer. né? E, Elizabeth, por favor, deixa seu telefone ou passa depois para aner.com.br, enfim. Pode passar por e-mail. Meu e-mail Pode deixar aqui o seu telefone, sim, pode deixar aqui, não tem problema. Né? E aí o Paulo entra em contato, enfim, né, Paulo? Pode deixar seu e-mail. E-mail é fácil, é paulo.mafia, com 2 Fs, @culturama.com.br. Te dá entrevistas, anima festinha, faz centro de coxinha, anima bar mitzvah, tudo aí. Qualquer negócio. Qualquer negócio. Certo. Legal. Quem tá faz bom. revista faz qualquer negócio, né? A gente, Quem ainda faz revista, né, Paulo? Porque nos dias de quem hoje ainda fez faz revista, ainda faz revista, a gente trabalha em TV, a gente trabalha em rádio, a gente trabalha em gráfica, a gente faz tudo aqui. Meu filho, fez revista, tá dentro, entendeu? Ô, Eu Paulo, produzo um programa de 3 horas na TV aberta. Tá bom, tá. Vai participar de uma Bienal. Sempre que eu falo para a pessoa assim, eu faço 2 horas de corrida na praia, faço academia, participa de 10 dias na Bienal, a gente vem conversar, tá? Desculpa, faz a sua pergunta. não, então não, é que acho que a Elizabeth pediu para você repetir seu e-mail. É paulo.mafia, com 2 Fs, @culturama.com.br. Certo. Tá bom. Então, ó, já deu o nosso horário. Paulo, eu quero agradecer demais. A Culturama é a nova associada da ANER. Espero que você possa contribuir bastante com o seu conhecimento. Para nós é muito bom, tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, porque semana que vem vai ter uma. A Culturama foi a primeira editora para começar a participar de feiras de negócios, de decoração, de papelaria, para expor nossos produtos para sair do nicho de editoras. Eu esqueci, isso também foi muito importante. E hoje a Culturama é uma das poucas editoras brasileiras que tem stand próprio na Feira de Frankfurt. E, além disso, a gente participa de decoração. Foi meio difícil para convencer o pessoal das feiras de decoração, de presentes, eu deixar uma editora entrar. A hora que a gente meteu o pé, metemos tudo. Então, isso também é um diferencial que fez a Culturama sair além de ter banca, ter os outros negócios. Está antenado nessas feiras de negócio. Eu esqueci de falar disso. Semana que vem tem a feira escolar e a gente está lá. Muito bom, muito bom. Muito Acho que o Júlio obrigada. quer falar. Então, agradeço novamente, Paulo, e nós vamos voltar a conversar, pode ter certeza. Tá Ô, bom? Regina, o Júlio quer falar. Oi, Regina, desculpe te interromper aí agora no final. Não, mas eu queria Júlio, claro. eu queria perguntar ao Paulo, daí é um assunto do meu interesse aqui, que eu vi o Paulo, eu represento a ANER aqui em Brasília, na área de relações governamentais. E a minha pergunta é, vocês, né, como representam um grupo muito importante, né, vocês fazem algum trabalho de relações governamentais aqui em Brasília? Não, a gente tem pessoas, eu acredito que tenha isso na nossa sede em Caxias do Sul, mas estão abertos. Não, eu digo pelo seguinte, que é importante, né, a gente receber um apoio de vocês em determinados temas, até mesmo para nos ajudar em alguns assuntos. O pessoal da Maurício de Souza também nos ajudam, e é importante, né, porque temos brigas boas aqui, né, nessa questão de publicidade infantil, que eu acho que é um assunto de grande interesse para vocês, né, além dos assuntos do dia a dia aqui de liberdade de imprensa, remuneração de conteúdo, essas outras coisas que fazem o nosso trabalho conjunto aqui com a NJ.
Publicidade não nos afeta muito porque a Disney não nos permite. Isso já vinha desde abril. Então, produtos Disney tem que ser muito bom de banca, que a gente sempre brincava lá dentro e a gente fala na cultura, mas a gente tem que ser bom de venda. Mas as outras coisas estamos abertos, seria uma honra nossa, seria um prazer Tá. enorme. Não, que se tivesse aqui, eu até ia pedir o contato para a gente poder sentar uma hora e conversar, para poder, que eu gosto sempre de estar entendendo bem o setor, né? Isso nos ajuda muito nas aproximações com os parlamentares, quando necessário, né? Passa o contato, o pessoal da associação passa o nosso contato e pode entrar em contato com a gente, visitar a gente na nossa sede em Caxias do Sul, é uma cidade nas Serras Gaúchas que é maravilhosa, linda, se come bem Isso é uma hambúrguer boa, lá. né, Regina? Opa, vamos lá. Vou fazer excursão para lá. Isso, Uma vamos fazer, excursão. vamos fazer um benchmark lá, é importante. Eu costumo brincar que em Caxias do Sul não tem restaurante ruim, quando tem, ele põe anúncio no jornal. Venha comer no único restaurante ruim de Caxias do Sul. Aí você vai lá, come e fala, propaganda é enganosa, o cara é bom mesmo. Viu? É, fake news. Não, mas legal. Eu agradeço, tá, a atenção e boa tarde a todos. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde a todos e até semana que vem. Obrigado. Obrigado, Paulo. Foi ótimo. Valeu, gente. Até mais.